Ótimo. Então, Haribo, vamos hoje começar o nosso estudo do capítulo 2 do Bhagavad Gita. Então, como a gente sempre faz, vamos primeiro invocar os nossos mestres espirituais através dos mantras, lembrando que Krishna é o Chaitya Guru, é o Guru que está no coração, e ele que vai nos guiar, tanto para a gente poder adquirir esse conhecimento, quanto para a gente poder ter o coração e que esse conhecimento possa purificar o nosso coração. Então, a gente, quem puder fechar os olhos e concentrar em Krishna. Om Ajnanam Timirandasyan Janan Janan Shalakaya Shaksurun Militan Janetasmai Sri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Divyajnanam Pradayine Srimate Paramadvaiti Swamina Sirupine Sharanagata Bhaktivya Shuddha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Panchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evascha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Krishna Bhakti Praji Devi Satyavaitai Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Jai Hari Bol Bhagavad Gita Ki Jai. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim? E conseguem ver a minha tela? Sim. Beleza. Então vamos lá. O capítulo 2 do Bhagavad Gita, ele tem um nome em sânscrito que é Sankhya Yoga. Também no Bhagavad Gita, como ele é, Srila Prabhupada traduz esse nome como resumo do conteúdo do Gita, porque nesse capítulo a gente vai ver basicamente todos os tópicos que se tratam com mais detalhe no Bhagavad Gita, a gente vai ver neste capítulo. E esse é um capítulo muito importante para o conhecimento e para o avanço espiritual. O nome em sânscrito é Sankhya Yoga. A filosofia Sankhya é um dos 6 darshanas, das 6 filosofias principais védicas. Sankhya quer dizer enumeração, então muitas vezes se conhece como a filosofia da enumeração, que é enumerar os elementos materiais, quais são os elementos que compõem as coisas, diferenciar matéria de espírito. Então, nessa primeira parte, gente, esse é um dos capítulos mais longos do Bhagavad Gita. Como eu estou aqui falando muito espanhol nesses dias, então eu vou meio que misturar um pouquinho de palavras em espanhol, tá bom? Então esse é um dos maiores capítulos do Bhagavad Gita, ele tem 72 versos. A gente vai estudar por partes, porque é um conteúdo muito filosófico, muito profundo, então é melhor ir devagar para a gente realmente assimilar esse conhecimento. Hoje vamos estudar a primeira parte. Eu espero que consigamos chegar pelo menos até o verso número 30 e vamos ver. Então, vamos lá. Então, lembrando que no capítulo anterior, vocês lembram, né? Como Arjuna ficou tão aflito porque ele não queria mais lutar. Estão lembrando disso? Sim? Beleza. Então, Arjuna ele estava muito aflito e ele deu uma série de argumentos pelos quais ele não queria lutar. E nessa série de argumentos, ele falou acerca das atividades pecaminosas que ele iria cometer, acerca de como era tão pecaminoso matar os seus mestres, os seus superiores, acerca de que eles eram seus familiares, de que como isso iria trazer felicidade para ele, se ele iria ter que se envolver em atividades pecaminosas. Então, estando
tão aflito. Agora, nesse capítulo 2, é quando verdadeiramente começa o Bhagavad Gita, que é o momento em que Arjuna pede a Krishna instrução. Então, o primeiro verso diz assim: Sanjaya, lembram que Sanjaya é a pessoa que está falando para Dhritarashtra, o rei cego, está falando o que está acontecendo no campo de batalha. Então, Sanjaya disse: ao ver Arjuna cheio de compaixão, muito entristecido e com os olhos cheios de água, Madhusudana, Krishna, falou as seguintes palavras. Então, bom, lembram que... Vamos ver o capítulo 2. Então, lembram que quando Dhritarashtra, ele pergunta acerca de que fizeram os meus filhos, os filhos de Pandu, quando se encontraram no lugar sagrado de Kurukshetra, Dharmakshetra, lembram que ele tinha em mente a ideia de que talvez os Pandavas, Arjuna e seus irmãos, desistissem da luta pela influência que tem aquele lugar sagrado em pessoas que são piedosas. Então, ele, no fundo, ele ficou muito feliz quando Sanjaya relatou acerca daquela aflição de Arjuna. Então, Sanjaya, ele fala o seguinte, ele diz, a pessoa suprema, Bhagavan, disse, meu querido Arjuna, de onde vieram essas impurezas? Não são em absoluto dignas de uma pessoa que conhece os valores progressivos da vida. Não conduzem aos planetas superiores, senão à infâmia. Então, agora Krishna começa a responder. Agora começa a parte bem forte do Bhagavad Gita, bem interessante, quando Krishna, ele fala, como é possível que você tenha essas impurezas? Vamos... Como é possível que você esteja falando dessa forma, que você esteja contaminado com essas impurezas, porque você não está falando como uma pessoa que conhece realmente o sentido da vida, que conhece realmente a diferença entre corpo e alma, você está falando como uma pessoa que é ignorante. Então, ele está falando para Arjuna, como é possível que você, que é uma pessoa tão elevada, fale com tamanha ignorância? E esse tipo de ignorância não vão te levar aos planetas celestiais. Ou seja, esse tipo de ignorância, esse tipo de comportamento não vai te trazer nada bom. Mas vamos ver por quê. Então, verso 2.3. Ó Arjuna, filho de Prita, não cedas a essa impotência degradante, não corresponde a você. Abandone essa fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador de inimigos. Então, aqui nesse verso, basicamente, Krishna está chamando Arjuna de covarde. Ele está falando, mas como assim que você está se comportando dessa forma tão covarde? Ele está falando, isso não é digno de você. Então, você se está comportando como uma pessoa degradada. E aqui ele usa uma expressão interessante que é fraqueza mesquinha de coração. Então, nas escrituras védicas, se descreve a fraqueza de coração como um dos anartas. Anarta quer dizer aquelas coisas que contaminam nosso coração. Tem um livro muito interessante que se chama Harinama Chintamani, escrito por um dos nossos mestres espirituais, Bhaktivinoda Thakur. Ele viveu já no século do 19, né, mais ou menos, e ele escreveu muitos livros, e um dos livros é acerca das ofensas que se cometem ao cantar do Santo Nome, que é uma das ofensas é a gente permanecer com o coração contaminado. E as coisas que contaminam no coração, ele classifica como as fraquezas de coração, um dos anartas, uma daquelas coisas que contaminam o coração. E entre essas fraquezas de coração, ele coloca o apego excessivo pela família. Então, ele coloca como esse apego excessivo pela família faz com que a gente se torne muito fraco de coração. Então, a gente, que é o que está acontecendo com Arjuna neste momento, devido ao apego que ele está sentindo pela sua própria família, ele está com medo de cumprir com seu dever. Ou mais que medo, ele está duvidando de se ele deve cumprir com seu dever, que é aquele de estabelecer a justiça, devido a que seus familiares estão lutando do lado da injustiça. Então, ele está duvidando devido ao apego que ele está sentindo pelos seus familiares. Então, por isso que ele fala, você está se comportando como uma pessoa mesquinha, como uma pessoa de coração fraco. Isso não corresponde a você, você é o castigador dos inimigos, você é a pessoa que é capaz
de estabelecer a justiça. Então, como você pode se comportar dessa forma? Então, mas Arjuna retruca, né? Então, Krishna fala, mas Arjuna vai responder de novo, depois de toda a quantidade de argumentos que já vimos que Arjuna deu no capítulo passado, Arjuna ainda vai responder. E no verso 2.4, Arjuna disse: Ó destruidor de Madhu, Krishna, como posso contra-atacar com flechas na batalha homens como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? Então, nesse verso 2.4, Arjuna chama Krishna de Madhusudana, destruidor de Madhu. Lembram que eu falei para vocês que às vezes tanto Krishna quanto Arjuna eles se referem um ao outro com diferentes nomes e cada nome tem um porquê. Por que ele usa esse nome? Então aqui ele está usando o nome Madhusudana. Então ele está falando como posso contra-atacar a Bhishma e a Drona, que eles são os meus mestres, eles são superiores. Bhishma é o avô e Drona é o seu mestre de armas, eles são dignos da minha adoração. Então, tem um detalhe aqui, que a gente vai, inclusive, falar um pouco disso mais para frente, que existem vários tipos de escrituras. Então, existe o Artha Shastra, que é o tipo de escritura que vai te falar acerca dos deveres dos kshatriyas, especialmente da guerra. E existe o Dharma Shastra, que são as escrituras mais que vão te falar dos deveres morais, mas no sentido religioso. Então, o Dharma Shastra se considera superior ao Artha Shastra. E Arjuna, ele está citando o Dharma Shastra. Então, segundo o Dharma Shastra, matar superiores, mesmo que eles estejam cometendo atividades erradas, não é certo. Porém, desde outro ponto de vista, é o dever que é dele. Então, vamos por partes. Então, quando ele. Lembrem que se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mãozinha que aparece aí. Aí em algum lugar está. E se não, é só falar que aí, quem tiver perguntas, a gente vai parando. Certo? Então, é, então vamos lá. Então, ele fala Madhusudana. Madhusudana quer ser o matador do inimigo Madhu. Então, no fundo, Arjuna está falando, mas você mata os seus inimigos, você não mata seus parentes. Então, por que que você está pedindo para mim matar os meus parentes? Você é conhecido como o matador dos inimigos também. E você matou Madhu, que é o seu inimigo, e não Madhu, o seu parente. Então, ele está falando intencionalmente esse nome. E aqui ele também chama Arisudana. No verso em sânscrito, a gente encontra a palavra Arisudana para se referir a Krishna, que também tem o mesmo sentido, matador de inimigos. Quando ele fala, são dignos da minha adoração, é esse ponto que eu estava falando para vocês acerca do Dharma Shastra. De acordo com o Dharma Shastra, não se deve matar um superior que seja adorável. Neste caso, Bhishma, e Drona, e Kripa, e outros superiores. Então, esse é o argumento que Arjuna está utilizando neste momento. Ele está citando o Dharma Shastra. Agora vamos lá. No verso 2.5, Arjuna diz: é melhor viver neste mundo como mendigo do que viver à custa da vida de grandes almas, que são meus mestres. Ainda que sejam cobiçosos, não deixam de ser superiores. Se os mato, nossas conquistas ficarão manchadas com sangue. Então ele fala: é melhor viver como um mendigo. Só que é muito interessante na cultura védica, existe a separação de Brahmanas, Kshatriyas, Vaisyas e Sudras, que são as 4 classes sociais, por assim dizer. Mas essas classes sociais, diferente da ideia que a gente tem de que uma coisa terrível, essas classes sociais ajudam a manter a sociedade ordenada de tal forma que todo mundo viva feliz. E elas são baseadas não no nascimento, mas nas características da pessoa. Então, se chama guna e em karma. Isso Krishna no Bhagavad Gita vai detalhar em capítulos posteriores. Mas, só para resumir, se baseia em quais são as características naturais daquela pessoa. Então, os kshatriyas, no caso, os reis, como Arjuna, que ele é um kshatriya, ele é um guerreiro, ele faz parte da força militar, ele tem um dever muito específico.
E o dever dos chátrias é proteger a sociedade, evitar que os elementos que possam causar perturbação na sociedade floresçam. Então, se tem alguém, algum doido, por assim dizer, que esteja querendo causar uma perturbação, que esteja querendo roubar as coisas que outra pessoa conseguiu com muito esforço, ou que esteja querendo causar, sei lá, estuprar uma mulher, ou o que for, então o Kshatriya, ele garante que essas pessoas sejam corretamente castigadas. Esse é o dever do Kshatriya. Então, o Kshatriya, ele tem que estar disposto a viver de tal forma que ele garanta a segurança de todo mundo. Então, por isso, ele pode usar armas, ele é treinado em armas. E ele tem que viver de acordo com certos preceitos. E uma das coisas é que o Kshatriya, ele não pode mendigar. Os brahmanas, eles podem viver da mendicidade, eles podem não querer se dedicar a nenhuma atividade econômica, porque eles são os sacerdotes, eles estão dedicados ao estudo dos Vedas, então eles podem viver de esmola. Para os brahmanas, isso está certo, eles podem receber doações, mas um kshatriya não. Então, segundo a ordenança védica, um kshatriya não pode ser mendigo, um kshatriya não pode viver de esmola. Então, é muito pecaminoso para um kshatriya. Porém, Arjuna está argumentando para Krishna, nesse verso 2.5, ele fala, é melhor viver como um mendigo. Então, ele está disposto, inclusive, a fazer uma coisa que é contrária a seu dever, devido, como eu falei, ao apego que ele está sentindo, a dor que ele está sentindo por contra-atacar os seus inimigos. Então, agora, os seus mestres, né? Ele fala, esses mestres são como que eu vou contra-atacar as pessoas que são adoráveis para mim. Só que é muito interessante uma coisa, é que eles realmente, apesar que eles estão lutando do lado do inimigo, do lado da injustiça, eles são pessoas muito elevadas e são pessoas muito sábias. Então, Dronacharya, ele é o mestre de armas de todos os Pandavas, de todos os Kurus, mas ele já pelo rumo que iam tomando os acontecimentos, ele já previa que iria acontecer uma guerra. Ele já previa que não ia ser possível. Lembrem que Duryodhana tentou de muitas formas acabar com os Pandavas, até que chegou uma hora em que o reino precisou ser dividido. E depois, quando aconteceu deles serem exilados e tudo mais, então Duryodhana assumiu o reino que não pertencia a ele, porque era o reino dos Pandavas, enfim, foram muitos acontecimentos que Dronacharya ele já previa que iria acontecer uma guerra. Então, Drona, muito espertamente, ele fez com que Arjuna prometesse para ele que se ele chegasse a se encontrar com Drona numa batalha, que lutaria com Drona sem hesitar. Então, Dronacharya já sabia que essa batalha iria acontecer e que muito provavelmente ele iria estar lutando no exército dos Kurus, e por isso que ele espertamente ele fez Arjuna prometer isso. E por outro lado, temos Bhisma. Bhisma, ele é uma grande personalidade. Lembrem que ele é o filho da deusa Ganga, né? E ele foi treinado por Parashurama. Parashurama é uma encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Ele é um avatar da Suprema Personalidade de Deus. E ele é um dos 12 Mahayanas. Existem, segundo o Srimad Bhagavatam, 12 personalidades no universo inteiro, 12 pessoas que conhecem tudo acerca de religiosidade, que conhecem tudo acerca do que é certo e o que é errado, que são as pessoas certas para saber tudo isso. E Bhisma é um desses 12 Mahayanas. Além do mais, no Srimad Bhagavatam, Bhisma ele é caracterizado como um Bhakta de Sri Krishna, ou seja, ele é um devoto muito elevado da Suprema Personalidade de Deus. E a gente pode se perguntar, mas por que então ele está lutando no exército contrário? São coisas muito interessantes, mas também a gente precisa lembrar que Krishna, ele veio com uma missão, e a missão que ele tem é restabelecer os princípios da religião e precisamente acabar com os malvados, né? Isso mais para frente no Bhagavad Gita, Krishna fala isso, de quais são os motivos pelo qual ele vem periodicamente nesta terra. Então, a verdade é que Krishna, essa guerra iria acontecer, como o próprio Krishna vai falar mais para frente, essa guerra iria acontecer. De uma ou de outra forma, ele ia acabar com todos os kshatriyas.
pelo menos com os kshatras pecaminosos da terra, que eram muitos. Então, nessa guerra, ele reuniu muitas pessoas que estavam no momento deles partirem deste plano, pelo pedido que fez a Mãe Terra. Então, essa guerra só iria acontecer se Duryodhana tivesse o apoio de Bhisma e Drona, porque confiando na força deles e confiando também na ideia de que para os Pandavas seria muito difícil lutar contra seus superiores, pelo fato mesmo dos Pandavas serem pessoas muito religiosas, então Duryodhana busca a guerra, porque ele sabe que com Bhisma e Drona ele tem muitas chances de ganhar, que eles são praticamente invencíveis. Lembrem que Bhisma ele tinha ganho a bênção do seu pai de que ele poderia morrer no momento em que ele quisesse. Então, isso fazia ele uma pessoa praticamente invencível. Mas Bhisma e Drona, eles, de alguma forma, eles serviam o rei Kuru. Drona como mestre e Bhisma porque ele nunca aceitou o reino. Lembrem da história que a gente viu na introdução, acerca de como Satyavati ela fez Bhisma prometer que o filho dela seria o rei e não ele. Então, Bhisma fez um voto de celibato para a vida toda. Então, ele nunca aceitou o papel de rei. E por isso ele, em certa forma, era servo do rei. E, nesse sentido, ele vivia a custas do rei. Apesar dele ser da mesma família e tudo mais, pelos códigos Chatras, é como se ele vivesse a custas do rei. Então, se fala que, ao mesmo tempo que Bhisma ele está satisfazendo o desejo do Senhor Supremo por lutar do lado dos, dos Kurus, no sentido de que isso possibilitaria que essa batalha acontecesse, mas, ao mesmo tempo, ele está dando uma lição para todos nós, que a lição que ele dá é que até mesmo alguém tão elevado como Bhisma, ele pode perder a sua discriminação caso aceite o alimento e a companhia de materialistas. Então, vocês veem que a gente sempre tem muito cuidado com o que a gente come. Quem que prepara a nossa comida? Hare Krishna sempre a gente considera a cozinha uma extensão do altar, porque a cozinha é tão importante quanto o altar. Então, é aí onde se prepara todo para oferecer para Krishna, e porque aquilo que a gente come, a gente está comendo a consciência com que aquilo foi preparado. Então, por isso que essa lição é ensinada por Bhisma também, através do seu comportamento, que por ele ter aceito o alimento e a companhia de pessoas materialistas, como nesse caso o rei Kuru e o seu filho, então ele também perdeu a sua discriminação e acabou aceitando o lado da injustiça. Então, essa é uma lição muito importante que Bhisma nos ensina. Então, verso 2.6, Arjuna continua se lamentando. Ele fala, nem sabemos o que é melhor, se vencê-los ou sermos vencidos por eles. Diante de nós, neste campo de batalha, estão agora os filhos de Dhritarashtra. Se os matássemos, não nos importaria viver. Ele está realmente muito triste. Então, Arjuna, com esse verso, ele está falando que para ele, tanto ganhar quanto perder é a mesma coisa. Porque se ele vencer os Kurus, quer dizer que ele vai ter que matar os seus superiores e as pessoas que ele ama também. E até mesmo os seus primos, os seus familiares, que apesar deles serem cobiçosos, como mencionou antes, são seus primos, são seus superiores, etc. Então, se ele ganhar, vai ter que matar eles. E se ele perder, vai ter que perder, né? Vai ter que morrer. Então ele fala: eu já não sei o que é melhor. Se deixar que eles me matem ou se eu matá-los. Para mim, as duas coisas seria como perder. Então, no verso 17, agora ele definitivamente fala: agora eu sou confuso sobre o meu dever. E por causa da minha fraqueza, eu perdi toda a compostura. Nessa condição, pessoal, você que me diga claramente o que é melhor para mim. Agora sou seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Então, nesse momento, finalmente, Arjuna tem esse momento de clareza, em que ele fala: eu não consigo chegar a uma conclusão certa de o que eu devo fazer. Eu não estou conseguindo determinar qual é o meu dever. Se o certo é eu
proteger eles, mesmo que eles sejam cobiçosos, ou se o certo é eu proteger o bem, a justiça, mesmo que eu tenha que matar os meus superiores. Então, ele está muito confuso. Qual é o dever é o que ele deve seguir? Se o dever ditado pelo Dharma Shastra, acerca do qual não se deve matar um superior, ou se o dever dele estabelecer a justiça e atuar da forma que um Shatra deve atuar, que é também ele recuperar o seu reino ancestral. Então, ele está muito confuso, e aqui ele fala algo muito importante, né? Então, ele fala, agora eu sou seu discípulo. Então, dessa forma, Arjuna, ele está aceitando que Krishna fale para ele o que ele deve fazer. Ele está aceitando, eu preciso de uma guia. Porque, como se fala que os princípios do Dharma são muito sutis. Neste caso, para ele é muito difícil diferenciar o que é correto, o que ele deve fazer ou o que não deve fazer. Então, ele precisa de um guia. Então, é assim como começa o Bhagavad Gita, quando Arjuna fala para Krishna, por favor, instrua-me. Então, no Bhagavad Gita, como ele é, Srila Prabhupada fala o seguinte, ele diz, o sistema das atividades materiais em geral constitui uma fonte de perplexidade para todos. Por isso, é conveniente aproximar-se de um mestre espiritual autêntico, que nos proporcione o guia adequado para cumprir com o propósito da vida. A gente vê que, por mais que a gente faça muitas atividades, sempre a vida nos traz alguma surpresa e alguma coisa que a gente fala, nossa, como é possível, né? Quando a gente trabalha duro e finalmente obtém tudo que a gente quer, de repente a gente ainda não é feliz, de repente a gente tem algum outro problema com o qual não contava e etc, né? Então, por isso que a vida está cheia de perplexidades, de dificuldade. Então, agora eu precisava de dinheiro, agora eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo, agora eu quero tempo, mas não tenho dinheiro, e assim. E a gente sempre tem alguma coisa que deixa a gente, tipo, como é possível? Ou se perguntando realmente por qual é o sentido da vida. Então, por isso que os Vedas recomendam que nós precisamos nos aproximar de um mestre espiritual genuíno, um mestre espiritual, a pessoa que pode nos orientar acerca de qual é o nosso dever, não apenas o nosso dever material, mas também o nosso dever como almas, como seres. Qual é o sentido da nossa existência? O que nós podemos fazer para nos aproximar do propósito da nossa vida? Então, agora Arjuna continua. Ele fala: não encontro forma de separar este pesar que seca meus sentidos. Não poderei exterminá-lo, ainda que ganhe um reino sem igual na terra, com soberania semelhante à dos semideuses no céu. Essa é uma conclusão muito importante, a qual Arjuna chegou. Então, a primeira palavra deste verso é nahi, que seria o no encontro. Então, essa primeira palavra, ela pode se interpretar de várias formas. Uma das formas que os nossos mestres espirituais compreendem é que eles explicam, é que ele está falando para Krishna, eu não encontro ninguém mais inteligente do que você. Porque Krishna, lembrem que Krishna, ele é primo de Arjuna, eles são amigos, e, além do mais, eles são de uma idade parecida. Nesse momento, nesse passatempo de Krishna na Terra, eles têm uma idade parecida, né? São mais ou menos contemporâneos. Então, ele está falando, olha, não queira me falar para eu aceitar um mestre espiritual que seja de uma idade tipo mais velho ou com uma posição específica como Vyasadeva. Vyasadeva é o compilador dos Vedas, que uma pessoa extremamente sábia. Então, a Krishna poderia falar para ele, aceita Vyasadeva como mestre espiritual, ou Brihaspati, que é o mestre espiritual dos semideuses. Então, ele está falando, né, desta forma, com essas palavras, você fala, não, nos três mundos, superior, intermediário e inferior, eu não consigo ninguém que seja mais inteligente do que você. Então, dessa forma, ele está garantindo para Krishna, é você que eu quero como meu mestre espiritual. Então, quando a gente encontra um mestre espiritual, a gente tem que ter essa certeza de que
essa pessoa pode me ensinar, essa pessoa pode me ajudar a eu superar as perplexidades da vida e a eu poder realmente encontrar o meu caminho no sentido de saber qual é o propósito da minha vida, de poder realmente continuar rumo ao propósito da minha existência. Então, nós temos que ter essa certeza. E às vezes a gente tem que ter a capacidade de entender que a pessoa que está aí, que Krishna nos mandou, é esse o nosso mestre espiritual. Em último, o mestre espiritual é o próprio Krishna. Então, o mestre espiritual, na forma de um devoto de Krishna, é simplesmente o instrumento através do qual Krishna nos guia. Então, o mestre espiritual original é Krishna. Mas Krishna, ele nos guia através de seus devotos. Então, nós precisamos também compreender, às vezes, especialmente hoje em dia, né, como Shantu Maharaj fala, as pessoas acham que podem ter um catálogo de gurus. Ah, então eu vou escolher desse, esse, eu gosto do cabelo desse, do nariz deste outro, ah, é que esse é mais famoso, esse é menos famoso. E isso não tem nada a ver com a transcendência. A transcendência é Krishna, ele envia o nosso guru. E se a gente não estiver pronto para aceitar o nosso guru, é como aquela história do cara que se afoga está se afogando no barco e pede ajuda para Deus. Deus, Deus, me mande ajuda, me resgate daqui. Então, de repente, chega um helicóptero e joga uma corda. Ele fala, não, não, é que Deus que vai me salvar, Deus que vai me salvar. Então, chega um barquinho e fala, bem aqui que eu vou te ajudar. Não, não, Deus vai me salvar. Então, até que finalmente sei lá, morre e aí se encontra com Deus. É uma historinha, né? Aí então ele fala, Deus, por que que você não me ajudou? Ele falou, como que eu não te ajudei? Te mandei um helicóptero, te mandei um barco, te mandei um monte de coisa, você que não quis, né? Não, não, é que era Deus que eu estava esperando, né? Então a gente às vezes espera que o nosso mestre, ao contrário, o mestre espiritual, bam, 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 tis, tis, tis. Mas não, o mestre espiritual é a pessoa que Krishna nos manda, que pode nos ajudar e que obviamente a gente precisa também aceitar com o nosso coração de que essa pessoa pode me ajudar a eu conseguir dar o passo certo para me aproximar da suprema personalidade de Deus, para saber qual é o meu dever na vida espiritual. Então, é isso. Por isso que Arjuna fala Nahi, ele fala, é você. É você. Pode me falar que tem outras pessoas mais qualificadas ou que tem mais idade, não, mas é você. É você que é a pessoa que eu sei que pode me instruir, né? E também, a partir desse verso, a gente pode entender como que, Arjuna, ele chegou numa conclusão muito importante, é que, vamos ver o verso, né? Ele fala, eu não encontro mais nenhuma forma, né, para conseguir superar este pesar, né? Então, e no verso anterior também ele tinha falado, no verso anterior, que ele fala como ele está confuso, né, a respeito a qual é seu dever e tudo mais. Então, aqui ele fala, nem mesmo que eu ganhe os três mundos, ou seja, mesmo que eu possa ter tudo. Então, a conclusão que Arjuna está chegando aqui é que a erudição, o conhecimento acadêmico, a posição elevada, etc., são todos inúteis para resolver os problemas da vida. Que me perdoem os eruditos. Mas é a verdade, a gente pode ter muito conhecimento, você pode ver sei lá, um professor de faculdade com muitos doutorados, com muita coisa, e mesmo assim ele tem que se deparar com problemas na sua vida, difícil de resolver. Mesmo assim, ele tem que passar pelo sofrimento de ver um filho morrer e ficar perplexo perante isso, ou de situações que ele não sabe o que realmente é melhor para ele, mesmo vai estar confuso. Então, a erudição mundana não serve de nada para a gente poder superar os problemas reais, para a gente poder saber como superar e como conseguir realmente ser feliz. A mesma coisa ter uma posição elevada, ter dinheiro, nada disso resolve os problemas da vida. Pode resolver problemas materiais básicos, de necessidades básicas. Se eu tenho dinheiro, talvez eu possa, sei lá, ter um melhor seguro médico, eu posso ter, viajar para Cancún nas férias, sei lá, posso ter mais conforto. Mesmo assim, eu tenho que passar por doenças, eu tenho que passar por velhice, eu tenho que enfrentar a morte. Então, nem sequer a posição elevada, tipo, o dinheiro não consegue comprar um minuto mais de vida, nem meu, nem dos meus parentes, nem das pessoas que eu amo.
Então, a vida continua sendo uma fonte de perplexidade, mesmo tendo uma posição elevada. Ele fala, são todos inúteis para resolver os problemas da vida. Arjuna podia entender que seu pretenso conhecimento era inútil. Lembrem que Arjuna está falando, citando os Shastras, ele, no capítulo anterior, ele falou, o que eu estou falando, eu aprendi pela sucessão discipular. Então, no capítulo anterior, ele já falou, olha, eu não estou falando para vocês porque para você porque eu inventei. Arjuna falou para Krishna, eu aprendi isso da sucessão discipular, quer dizer, é um conhecimento que eu adquiri por meus mestres, certo? Então, aqui, ele entendeu que todo esse suposto conhecimento que ele tinha não estava ajudando ele a ter a certeza de que era o que ele devia fazer, mesmo assim ele estava confuso. Então, todo esse pretenso conhecimento era inútil para afastar os problemas. Sem a ajuda de um mestre espiritual como Krishna, era impossível resolver essas perplexidades. Então, por isso que ele fala, não encontro outra pessoa, tem que ser Krishna. E Krishna também se refere a Krishna ou seu devoto, ou seja, a pessoa que ensina o ensinamento que Krishna transmite. Então, a gente não está igual como a gente vai ver mais para frente no Bhagavad Gita, que Krishna fala para Arjuna, eu posso te mostrar a minha forma, tipo, mas você precisa, tipo, vou te dar uma visão especial para você poder me ver. Então, a gente, com esses olhos, e devido à nossa contaminação, também nós não podemos ver Krishna pessoalmente. Mas a ideia é que uma hora a gente vai se purificar através do processo de Bhakti Yoga, e esse processo começa com encontrar um mestre espiritual, que para nós é o representante de Krishna. Quer dizer, essa pessoa está atuando em nome de Krishna, e está atuando seguindo os preceitos estabelecidos por Krishna. Então, o mestre espiritual, não adianta ele se comportar de uma forma diferente do que o Krishna está mandando. Então, a gente também, por isso que se fala que a gente sempre verifica a informação seguindo o Guru, Shastra e Sadhu. Ou seja, o que o Guru fala também tem que estar em coerência com o que os outros Vaishnavas, as outras pessoas de comportamento santo estão falando. E a gente também sempre tem que verificar com o nosso coração e com os Shastras, ou seja, com as escrituras. Então, o Guru, ele deve repetir aquilo que aprendeu do seu mestre espiritual, mas o guru, ele tem a sua própria realização porque ele pratica aquilo. E porque ele está dedicado, realmente determinado a seguir as instruções de Krishna. E por isso que ele pode nos falar com propriedade, porque não somente sabe teoricamente, sino que vivencia aquilo. Então, essa é uma característica muito importante do mestre espiritual, e por isso que ele representa Krishna, porque na sua vida ele representa Krishna. Mais para frente, a gente vai. Krishna vai descrever as características de uma pessoa sábia, de uma pessoa santa. Mas, para adiantar um pouquinho, isso é muito importante. Então, é necessário ter um mestre espiritual. Segundo os Vedas, sim. Não é possível avançar na vida espiritual sozinho. Nós precisamos de um mestre espiritual. E esse mestre espiritual precisa ser uma pessoa viva, uma pessoa que possa nos instruir, uma pessoa com a qual a gente possa realmente lidar não só com o conhecimento teórico, sino com o contexto atual. Aqui na minha circunstância atual, 2024, prestes a começar uma terceira guerra mundial, com esse tipo de economia, com esse tipo de circunstâncias, o que que eu devo fazer? Então, a pessoa tem que estar viva. Ou seja, obviamente que o nosso mestre espiritual uma hora vai morrer também, e aí a gente vai precisar tomar refúgio de uma outra pessoa que nos ajude, que nos guie, que nos oriente, mas sempre tem que ser alguém vivo. Obviamente, a gente pode ter um Dikshaguru, a pessoa que nos inicia, e também Shikshagurus, que são as pessoas que nos instruem. Então, é muito importante. Para avançar espiritualmente, precisamos de um guia, sim, e essa é a metodologia estabelecida pela Suprema Personalidade de Deus para nós, e no Bhagavad Gita ele mostra isso. Quando Arjuna se torna seu discípulo, ele passa o conhecimento para ele. Então, esse é um ponto muito importante. Então, nesse verso também 2.8, Arjuna fala: mesmo que eu ganhe um reino,
na Terra com soberania igual à dos semideuses. Então, ele aqui ele também está estabelecendo que o desenvolvimento econômico e confortos materiais não são capazes de afastar as lamentações da vida, devidas, que ficam mal escritas, lamentações da vida, ao enebramento. Ah, não, perdão, eu que errei, não li direito. As lamentações devidas, tá certa a forma escrita. Roseni, pode falar. Não consigo te ouvir. Mas você pode escrever, tem um chat. Aí vocês encontram embaixo o chat e aí você pode escrever. Escrever aqui. Tem um chat aí que vocês podem escrever, porque acho que a Roseni está com problema no microfone. Certo? Bom, enquanto a Roseni vai escrevendo, eu vou avançar. Ah, não, aqui está. Mesmo na minha caminhada, como você sabe, obrigações religiosas, posso ter uma mestra espiritual? Pode, deve, todo mundo deve. Todo mundo deve ter um mestre espiritual. Arjuna era uma pessoa muito elevada. Sim, todo mundo deve ter mestre espiritual. Arjuna ele era uma pessoa muito elevada. E mesmo assim, ele precisava de um mestre espiritual. Então, as pessoas. E Krishna, Krishna, mesmo ele sendo a suprema personalidade de Deus, ele estabelece o exemplo. Então, Krishna mesmo, ele também tem um mestre, Sandipani Muni. Ele mesmo tem um mestre. E ele é a suprema personalidade de Deus. Como a gente sabe, o momento certo para se aproximar do mestre espiritual, o momento certo sempre é agora. Agora. A gente, quando eu era adolescente, a minha mãe, ela foi numa vidente, e a vidente falou que eu ia encontrar uma mestra espiritual. E aí, depois disso, passaram muitos anos até que eu encontrei o meu mestre espiritual, mas isso ficou na minha cabeça. E eu orei muito. Eu me lembro que todo dia à noite eu sempre aprendi, a minha família é católica, eu sempre aprendi a orar. Então, à noite, eu sempre orava. E nas minhas orações, eu aprendi a orar pedindo coisas, né? Ai, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, né? Ou você orava, não, mas por favor, me permita ser um instrumento do seu amor e me envie um mestre espiritual para eu poder saber como guiar, como atuar, como ser um instrumento de seu amor. Mas passaram vários anos em que eu orava muito e eu procurava mestres espirituais, só que eu ia me decepcionando, eu ia percebendo que as pessoas que talvez poderiam ser mestres espirituais estavam, na verdade, visando o seu próprio benefício. Então, eu procurava, encontrava pessoas que, na verdade, queriam se aproveitar das meninas, ou pessoas que, na verdade, queriam ter muita fama e não sei o quê. Então, eu ia me decepcionando. E foi interessante que, quando eu me decepcionei de tudo, foi quando eu finalmente encontrei o meu mestre espiritual. E, no meu caso, eu, quando encontrei ele, para mim, no meu coração, eu tive uma certeza muito grande de que ele era o meu mestre espiritual. Mas foi interessante porque eu me lembro que isso foi em São Paulo, né? Eu morava longe do templo. Então eu tinha uma certeza muito grande no meu coração de que ele era o meu mestre espiritual, mas eu sabia que se eu pensava duas vezes, eu não ia me iniciar, porque para mim era um absurdo procurar, procurar, eh, procurar uma religião. Eu não estava procurando uma religião. Então, para mim era uma coisa muito absurda, né? O seu mestre espiritual é o Gurudeva. Gurudeva é o nome que a gente chama o mestre espiritual de cada um. Então, eu chamo o mestre espiritual Gurudeva. Mas, sei lá, o meu esposo, Radhanath, ele é iniciado como outro mestre espiritual, também da mesma linha, Vaishnava. Então, ele chama o seu mestre espiritual de Gurudeva. Mas cada mestre espiritual, cada pessoa tem um nome. O meu nome, o nome do meu guru é Paramadvaita Swami. O nome do guru do meu esposo é Bhakti Vibhuda Bodhayan Maharaj. E nós convivemos também com o nosso Shiksha Guru em Bhaktidam, que é Bhakti Chandan Shantu Maharaj. Então, existem vários mestres espirituais. Mas é isso, eu não procurei outros mestres espirituais, porque eu tinha certeza de que ele era meu mestre espiritual.
Aí eu, quando fui me iniciar, eu peguei o ônibus, demorava tipo 2 horas para chegar até o templo, e eu ficava só cantando uma mantra, porque eu pensava, se eu pensar, eu não me inicio. Então eu tenho que fazer isso agora, superar o que a minha mente está falando. Então eu só cantava uma mantra. Eu cheguei assim 2 horas de ônibus, e aí eu desci no templo, fui subir, ele estava lá. É, isso, quer saber se o mestre espiritual é quem tirou nossas dúvidas na visita? Sim, é ele mesmo. Ele mesmo, o mestre espiritual, exatamente. Que é Bhakti Shantu Maharaj, que mora com nós em Bhaktidam. Então, é isso, quando a gente encontra o mestre espiritual, a mente sempre vai colocar empecilhos. Sim, não. No meu caso, eu superei esses empecilhos indo e sem pensar. Eu falei, eu vou me iniciar e pronto. Aí depois que eu me iniciei, eu não sabia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como assim que eu sou Hare Krishna? Essas pessoas são malucas. O que eu estou fazendo aqui? Mas no meu coração eu sentia muito a certeza de que era algo muito importante, de que era algo muito profundo e que essa pessoa que eu tinha visto na minha frente, ele era coerente, não era como as pessoas que eu tinha conhecido antes, que atuavam de uma forma, mas falavam de outra. Mas atuava incoerente. Não, eu falava, essa pessoa é coerente. Então, eu senti no meu coração e não tenho me arrependido depois de quase 20 anos. Não me arrependi. E ainda tenho certeza absoluta de que foi o melhor que aconteceu na minha vida. Então, é isso. A gente precisa, sim, se refugiar no mestre espiritual. Então, é isso. Então, por isso, Arjuna busca refúgio na consciência de Krishna. Quer dizer, Arjuna está procurando refúgio naquilo que pode dar para ele a resposta real aos seus problemas, certo? Que é a filosofia, a consciência de Krishna. Então, ele entendeu nesse momento também que é uma coisa muito importante que nós precisamos entender, que é aí quando começa realmente a nossa vida espiritual, é que a vida material não vai nos trazer as respostas. Então, normalmente, quando a gente tem problemas, nós pensamos que o nosso problema vai se resolver com dinheiro, ou com conforto material, ou com fama. E depois a gente vê que esse problema não vai se resolver. Só que às vezes a gente tem que passar por muitas vidas. Então, a gente passa uma vida em que a gente é rico, aí a gente passa outra vida que a gente não é tão rico, bom, enfim, ou famoso, ou o que for, e a gente descobre, finalmente, depois de vaguejar por muitas espécies de vida, depois de vaguejar por muitos universos, finalmente a gente descobre que não, que o que importa não é a situação material. Então, se fala que até mesmo nos planetas celestiais, a ansiedade, então, tem um passatempo muito legal de um sábio que ele, uma vez, tipo, viram. Tem todo um acontecimento de porquê, mas resumindo, viram levar ele para os planetas celestiais. E ele falou: Não, mas me fala. Ele era uma pessoa muito simples. Me fala as virtudes dos mundos celestiais. Então, ele fala: Olha, nos planetas celestiais você não tem nenhum sofrimento, você não adoece, você não fica velho, você pode desfrutar à vontade e é tudo perfeito, é tudo lindo, é tudo delicioso, você sem nenhum problema. Então, tipo, é o paraíso, né? E aí ele falou, não, mas agora me fala dos defeitos. Ele falou, bom, os defeitos é que você pode estar nos planetas celestiais enquanto você tiver méritos piedosos. Uma vez terminem seus méritos piedosos, você precisa voltar para a Terra, que é o lugar onde você pode fazer atividades piedosas para novamente subir os planetas celestiais. Então, as pessoas que moram nos planetas celestiais, elas vivem sempre com ansiedade, a ansiedade de saber que aquela situação é temporária. Mesmo que dure milhares de anos, uma hora eles vão cair de lá. Então, a ansiedade. Então, esse sábio, que era uma pessoa muito sábia, ele falou: Não, então eu não quero ir para lá. Eu quero ir para um lugar que seja eterno e um lugar onde não exista ansiedade. Então, ele falou: Você quer ir para o mundo espiritual? Vaikunta. Vaikunta quer dizer o lugar onde não há ansiedade. É isso mesmo. Gustavo colocou uma carinha de assustado, mas é isso mesmo. Então, no momento em que a gente compreende que nenhuma circunstância material vai resolver o nosso verdadeiro problema, que é realmente como eu posso ser feliz de verdade,
e nada material, nem sequer família, filhos, amigos, uma situação social muito da hora, festas, nada disso vai resolver o nosso verdadeiro problema. No momento que a gente entende isso, então nós estamos prontos para mergulhar no espírito, para procurar quem nós verdadeiramente somos e para procurar realmente como eu posso ser feliz de verdade e não sabendo que não há uma resposta material para isso. Então, esse é o momento em que começa verdadeiramente a vida espiritual. Então, Arjuna compreendeu isso. E por isso que ele falou para Krishna, falou, agora eu compreendi. Finalmente eu compreendi, então me diga, você, me instrua, por favor, agora eu preciso de um mestre espiritual. Então, vem o verso 2.9. Sanjaya disse, Sanjaya está falando para Dhritarashtra. Lembrem que ele está narrando o que está acontecendo no campo de batalha para o rei cego. Então, Sanjaya disse, depois de falar assim, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna, Govinda, não lutarei. E emudeceu. Então, neste verso, Sanjaya, lembra que Sanjaya, ele também consegue ver o que as pessoas estão pensando, ele sabe, e ele conhece muito bem Dhritarashtra. Então, ele sabe que Dhritarashtra tem a esperança de que Arjuna vai desistir de lutar, devido à influência daquele lugar sagrado. Então, por isso que Sanjaya usa a palavra castigador do inimigo, Paramtapa, para se referir a Arjuna. Então, dessa forma, Sanjaya lembra a Dhritarashtra que não há por que pensar que Arjuna desistiria, pois ele era capaz de castigar seus inimigos. Além do mais, Krishna iria dissipar sua alimentação. Então, Sanjaya, muito espertamente, ele está indiretamente falando para Dhritarashtra, não, ele está desistindo agora de lutar, mas ele é capaz de castigar seus inimigos e ele vai conseguir castigar seus inimigos. Além do mais, essa ilusão e essa lamentação, esse momento pelo qual Arjuna está passando de confusão, vai ser dissipado por Krishna, especialmente agora que Arjuna aceitou ele como mestre espiritual. Então, aqui entramos numa parte muito importante do Bhagavad Gita, onde praticamente diz que é aqui que começa o Bhagavad Gita, que é quando Krishna vai começar a responder. Então, Sanjaya continua falando, né? Ó descendente de Bharata, nesse momento, Krishna, com um sorriso, no meio dos dois exércitos, falou as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Estamos até aí tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Que agora que vai começar a parte complexa. Tudo certo? Então, tá bom. Tá, vamos lá. Então, o descendente de Bharata, nesse momento, Krishna, com um sorriso, no meio dos dois exércitos, falou as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Então, Krishna colocou um sorriso, meio que de satisfação também, de ver que Arjuna está procurando um mestre espiritual, que Arjuna está querendo realmente se aproximar. Então, o mestre espiritual, ele fica muito satisfeito quando vê um buscador sincero, quando vê que alguém se aproxima sinceramente da consciência de Krishna, que alguém sinceramente deseja conhecer o seu próprio ser, deseja superar todo esse emaranhamento material no qual estamos devido a tantos desejos que temos neste mundo material e deseja realmente servir, se tornar um instrumento de amor. Então, por isso que Krishna, como mestre espiritual, ele tem esse sorriso de satisfação. Que bom. Que bom que alguém realmente quer conhecer a profundidade, a consciência de Krishna. Então, aqui, Krishna ele é chamado de Rishikesh. Sanjaya chama Krishna com o nome Rishikesh. Rishikesh quer dizer o controlador dos sentidos. Lembram que antes ele também foi chamado de Rishikesh no capítulo anterior, né? Rishikesha, mostrando como ele era o controlador dos sentidos de Arjuna, né? E a gente viu como Arjuna pediu para ele colocar a carruagem no meio dos dois exércitos e ele obedeceu Arjuna.
Mas agora Krishna vai mostrar o seu amor por Arjuna, controlando-lhe a mente. Então, ele agora, por isso ele é chamado de Rishikesh, porque ele é o controlador dos sentidos de Arjuna, porque ele agora vai atuar como controlador dos sentidos de Arjuna, ajudando ele a acalmar a sua mente. Então, quando a gente permite que o mestre espiritual nos dê conhecimento e nós aceitamos esse conhecimento, a consequência disso é que vamos poder acalmar a nossa mente, que está muito agitada, devido às perplexidades, devido aos nossos desejos também, devido a todas as nossas circunstâncias. Então, quando a gente aceita essa instrução do mestre espiritual, é muito difícil às vezes de aceitar devido a nossas ansiedades mentais, mas isso vai contribuir a que nós possamos ter uma mente mais tranquila. Uma outra coisa aqui interessante é quando Sanjaya diz que ele que no meio dos dois exércitos. Então, isso, os nossos mestres espirituais explicam que o sentido dessa frase é que os guerreiros de ambos os exércitos podiam ouvir essa conversa. Então, a gente se imagina, né, um campo de batalha tão gigantesco, tinha bilhões de pessoas lá reunidas, mas pelo poder místico da Suprema Personalidade de Deus, todo mundo que estava lá conseguia escutar essa conversa como se estivesse bem pertinho. Então, todo mundo. E isso também tem um sentido que é falar que essa conversa entre Krishna e Arjuna não é uma conversa específica ou, destinada apenas para um tipo de pessoa ou para um povo em particular ou para uma comunidade em particular. Esse não é que o Bhagavad Gita é dos Hare Krishnas. O Bhagavad Gita é um conhecimento universal, que qualquer pessoa, mesmo que decida que a forma como gosta de se aproximar de Deus, seja amando Ele como Jesus e tudo mais, mesmo assim esse conhecimento é muito válido. E é, por assim dizer, é complementar a qualquer outra escritura, no sentido de que se a pessoa lê a Bíblia, ela vai conseguir ainda sacar melhor proveito dos ensinamentos da Bíblia, depois de conhecer os ensinamentos do Bhagavad Gita, porque realmente vai conseguir entender melhor o que que é a alma, o que que é o corpo, como que funciona este mundo material, quem que é a suprema personalidade de Deus e tudo mais. E essa o fato dele falar está no meio dos dois exércitos também se refere ao fato de que tanto amigos quanto inimigos têm o mesmo direito a ouvir essa conversa. Então, por isso que o Bhagavad Gita ele é para todos. Ele não é simplesmente para um grupo, todo mundo pode se beneficiar de escutar o Bhagavad Gita e se destina a todos, não é apenas para alguns. Então, vamos lá. Verso 2.11 diz: O bem-aventurado Senhor diz: Ao falar palavras sábias, você se lamenta pelo que não é digno de lamentação. Aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então, Krishna começa a atuar como o mestre espiritual. Então, o Senhor disse, quando Arjuna finalmente se rende, então Krishna assume a posição de mestre espiritual e repreende o discípulo. Então, Krishna, como mestre espiritual, ele está falando para seu discípulo, olha, você fala muito bonito, está falando palavras muito eloquentes, lembra que ele está falando palavras que até todos nós pensamos, nossa, mas isso é verdade, né? Como ele pode matar os seus próprios familiares? Como que isso pode estar certo, né? E ele fala, mas, e ele está falando, citando os sastras, tudo mais. Ele fala, você está falando com muita erudição, mas mesmo assim você está falando besteira. Eu falo, você não está falando palavras de sabedoria, você está falando com muita erudição, mas não com sabedoria, porque ele fala que os sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então, ele está repreendendo o seu discípulo. Ele já começou dando um maço no seu discípulo, né? Ele já começou falando, olha, não é bem por aí, você está falando errado. Ele fala, você se lamenta por aquilo que não é digno de lamentação. Então, sabedoria significa conhecer tanto a matéria como o espírito e o controlador de ambos. Então, ele está falando, você não está falando como uma pessoa que conhece realmente a diferença entre alma e matéria.
e entre quem que é o controlador, né? Então ele fala, o corpo nasce e está destinado a morrer hoje ou amanhã, portanto, não é tão valioso como a alma. Ou seja, Arjuna ele está se lamentando pelo corpo, devido ao seu apego ao relacionamento que ele tem, pelos laços sanguíneos mesmo que ele tem com Bhishma, por ele ser descendente dessa família e com seus primos. Então ele está falando a partir da visão que ele tem do corpo. Então, por isso que ele fala, você está se lamentando por uma coisa que os sábios de verdade não se lamentam, que é o corpo material. Mas todos nós nos lamentamos pelo corpo material. Não é que ele não tenha valor. O corpo material tem um valor, mas ele é tipo um veículo. A gente vai aprender nesse capítulo e em outros capítulos também do Bhagavad Gita, o que que é o corpo material. Do corpo material, ele no Bhagavad Gita, nos capítulos posteriores, ele é comparado a uma máquina, a um veículo no qual a alma está viajando. Então, imagina que você tem uma Ferrari, por exemplo. É muito valioso, né? Ninguém fala nossa, não vale nada, não importa nada. Claro que é importante. Você tem que cuidar. Mas a Ferrari, ela tem um propósito, que em últimas é levar você de um lugar para outro lugar. E o que importa é a pessoa dentro da Ferrari. Se tiver uma explosão e você tiver que decidir entre a pessoa dentro da Ferrari morrer ou se perder a Ferrari, com certeza você vai escolher a pessoa. A pessoa importa, que é a que está viva. A Ferrari, se tiver que se perder, vai ter que se perder. Se isso for necessário para resgatar a pessoa, se eu tirar a pessoa do carro, o carro vai cair no abismo e vai se estragar, que se estrague. Porque o que importa é a pessoa. Então, da mesma forma, um sábio não se lamenta pelo corpo, não porque o corpo não tenha valor. O corpo tem muito valor e deve ser cuidado devido a que o corpo, especialmente o corpo humano, é muito valioso. Como a gente vai também aprender no decorrer dos nossos encontros, mas ele tem um propósito específico e o que tem mais valor é a alma que está dentro daquele corpo, o que se manifesta através daquele corpo. Então, Arjuna usou argumentos religiosos, né, como a gente já falou, Dharma Shastra, mas ignorava que o conhecimento da matéria, da alma e do Supremo. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Não. Então, um oi e pensei que alguém queria perguntar. Sempre que quiserem perguntar, pode interromper, tá bom? Então, vamos lá, como a gente está de tempo. Eu sou confusa a respeito do tempo. Nossa, que aqui é um horário diferente e não sei que hora que é. É 8h20, né? Tá, ainda temos mais uns 30 minutinhos no máximo, né? Então, vamos lá. Como? Tá, beleza. Então, mas ele ignorava o conhecimento da matéria, da alma e do Supremo, que é o Jnana Shastra, que é ainda mais importante que os dogmas religiosos. Então, lembrando que Arjuna está usando os argumentos baseados no Dharma Shastra. Então, Krishna, ele vai dar para ele um conhecimento ainda superior, ou um tipo de argumentos superiores ao Dharma Shastra, que é o conhecimento acerca da alma, a diferença entre a alma, o corpo, e quem que é o controlador de tudo. E esses são superiores a qualquer tipo de dogma religioso. Então, Krishna apresenta o conhecimento superior pelo qual se diferencia matéria de espírito. Então, bom, aqui a gente começa um tema muito complexo, muito importante, e que é fundamental para a gente compreender esta informação do Bhagavad Gita e, em geral, compreender a informação espiritual. Então, o que é a alma? Diva. Nesse capítulo especificamente, Krishna vai descrever as características da alma, vai falar acerca do que é a alma. Então, diva é a palavra sânscrita para alma, né? Para essa centelha espiritual. A alma, ela é uma porção da eterna, consciente e bem-aventurada suprema realidade absoluta. Então, vamos tentar
dar muita atenção para esse assunto. É um assunto, podemos dizer que filosófico, mas é um assunto fundamental. É o que é a alma. Então, a alma, ela é uma porção da suprema personalidade de Deus, da realidade absoluta. A realidade absoluta, a gente está muito acostumado com a ideia de Deus, falar Deus. Então, a gente imagina Deus como, sei lá, um velho sentado no meio de nuvens, em um trono, ou a gente às vezes nem sabe o que é pensar de Deus. Então, por isso, no Srimad Bhagavatam, ele fala, na verdade, de verdade absoluta. Então, qual é a realidade ou a verdade absoluta? Qual é a realidade que há por trás de tudo que é temporário, que há por trás de tudo o que é ilusório? Qual é essa realidade que é permanente? Então, essa realidade nós podemos chamar de Deus, só que Deus é ainda um conceito muito inferior, porque Deus se refere ao controlador. O controlador é um, tipo, controlar tudo é uma das características de Deus, mas não é completo, porque Deus não é simplesmente o controlador, ele não é, tipo, o funcionário que controla tudo, por assim dizer. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de absolutamente tudo. Então, ele é a verdade. Ele é a verdade suprema. Então, ele é a realidade suprema, porque se ele é a fonte de tudo, tudo provém dele, então ele é essa verdade suprema eterna. E a alma, o ser, que somos cada um de nós, somos uma diminuta partícula desse ser supremo. Então, é nesse sentido, a gente pode dizer que nós somos um com Deus, mas nós somos diminutos, é uma faísca diminuta, uma centelha diminuta em comparação com o fogo completo, por assim dizer, né? Mas a alma, a Jivatma, explica nos Vedas que é uma porção consciente. O tema consciente, a gente mais para frente vamos ver esse tema, é muito importante, que é o que é a consciência. Então, a alma é uma partícula atômica de consciência. Bom, qual a definição e distinção entre alma e espírito? Bom, normalmente eu não sei se tem outras, não sei se às vezes tem pessoas que diferenciam, né, que fala que a alma é uma coisa, mas a alma é o espírito, né? Para a gente a alma é o espírito. Existe, como a gente vai ver um pouco mais para frente, aqui, a alma é essa centelha espiritual, mas ela, quando está na condição material, ela está coberta pelo corpo sutil. O corpo sutil, por exemplo, quando a gente se depara com um fantasma, esse fantasma, a gente vê um fantasma, o que a gente está vendo é um corpo sutil. Ele não é feito de matéria grosseira, mas essa pessoa tem um corpo sutil. E a gente tem, nós que estamos encarnados em um corpo denso, nós temos um corpo denso, temos um corpo sutil, e nós somos a alma, somos o que eu chamo também de espírito, a alma espírito. Mas, como às vezes podem ser conceitos meio confusos, por isso que a gente prefere usar o termo sânscrito, que é jiva ou jivatma, que quer dizer, atma quer dizer o ser. Então, quem é verdadeiramente o ser? Então, aí que chega esse ponto acerca da partícula atômica de consciência. O tema da consciência é fundamental. A matéria, a gente pode dizer que ela está morta, né? Entre aspas, porque tem muito detalhe acerca disso, mas a gente pode dizer que ela está morta. Mas a característica que define que ela está morta é que nós sabemos que ela não é consciente, certo? Pelo menos nós supomos que ela não é consciente porque ela não reage, porque a gente não tem nenhuma ideia de que ela esteja experimentando o mundo, observando o mundo, diferente de nós. Nós estamos vivenciando o mundo, nós estamos observando o mundo, nós estamos tendo experiências, essas experiências nos causam alegria, felicidade ou neutralidade, mas nós somos os observadores. Então, essa pessoa que é o observador, é o ser.
a consciência é um tema tão complexo, especialmente para os materialistas, porque o pessoal materialista pensa que o único tipo de energia existente é a matéria morta, e não conseguem explicar, então, a consciência, de onde vem a consciência. Então, tem examinado o cérebro de milhares de formas, cortado ele em pedacinhos, não sei o quê, e não conseguem encontrar o que que é a consciência, o que que faz que uma pessoa seja consciente de si mesma e do mundo. Então, eles chamam que a consciência, tem grupos cientistas que chamam a consciência o epifenômeno da matéria. Eles supõem que a consciência surja da matéria, mas não conseguem explicar nem como, nem por que de algo inconsciente surgiria algo consciente. Tem uma lei na lógica que fala que o efeito tem as mesmas características que a causa. Uma mulher dá um filho ao ser humano, uma mulher não dá um filho que seja um gato, em termos gerais, né? Então, é tipo como o efeito, ele tem, permanece no efeito as características da causa. Então, se a matéria é inconsciente, como é possível que surja de algo inconsciente algo consciente? Então, a consciência é muito importante, e desde o ponto de vista védico, a consciência é primordial, ou seja, da consciência se manifesta a matéria. A matéria é um produto inferior, por assim dizer. Mas a consciência é o que importa. Então, tem o aforismo védico que diz: não se preocupe tanto com aquilo que você observa, mas com aquele que observa. O que importa é esse ser que está dentro de cada um de nós, que é nós realmente que está observando. Então, partículas atômicas de consciência. Então, o ser supremo é a consciência suprema. O ser supremo, ai, que foi? É a consciência suprema. Então, o ser supremo é consciente e nós podemos compreender que o ser supremo é um ser consciente porque nós somos conscientes. Então, a partir da análise da nossa própria consciência, de como nós somos conscientes, nós observamos, nós percebemos e nós temos vontade, temos desejo, então nós agimos devido à nossa consciência. Então, nós somos essa partícula diminuta ou atômica da consciência suprema. Então, Deus também é uma consciência, só que ele é uma consciência suprema, ele é consciente de tudo. Então, eu sou consciente do meu próprio mundo que eu observo, mas eu não consigo ser consciente do mundo que vocês observam. Por isso que se fala que cada um é um mundo, cada um é o seu próprio mundo, porque cada um observa o mundo, o seu próprio mundo, que é tudo aquilo, né, que tem na cabeça. Então, a irmã que está agora no Baxidá, mas na sua mente ela também tem o México, ela também tem as suas outras viagens que tem feito, as outras pessoas que tem conhecido, o livro que está escrevendo, as experiências que está vivendo, isso tudo conforme o seu próprio mundo, certo? E por mais que possa viver do lado de uma outra pessoa, né? Do lado do Pedro, por exemplo, o Pedro tem também o seu próprio mundo, mas esses dois mundos se encontram em muitas coisas, mesmo assim, cada um experimenta o mundo. Eu não posso entrar na experiência ou na consciência do Radhanath e experimentar o mundo desde a perspectiva dele. Eu posso, desde a minha perspectiva, ter uma ideia de como ele experimenta o mundo, mas não posso vivenciar o mesmo que ele experimenta. Então, isso é a consciência individual. Então, podemos dizer que somos uma partícula de Deus? Sim. Podemos dizer que somos uma partícula de Deus, efetivamente. Nos Vedas se compara como o oceano e uma gota do oceano. Então, a gota é uma gota do oceano e, portanto, tem as mesmas características que o oceano, mas em quantidade diminuta. Então, nós somos uma partícula de Deus, sim. E é por isso que nós temos uma relação eterna com Deus. Esse é um ponto muito importante, devido a que nós somos uma partícula de Deus, nós nunca estamos separados de Deus. Então, o meu dedo, ele é uma parte do meu corpo e, portanto, ele não está separado de mim. Por mais que ele possa, em algum momento, digamos que ele tivesse sua própria mente, dizer: eu sou independente, eu tenho uma vida independente. Então, Maia
quer dizer a ilusão, quer dizer quando a gente pensa que nós somos independentes de Deus. No sentido de que nós não estamos vinculados, é como se esse dedo pensa que ele é independente do resto do corpo. Então, sim, nós somos uma partícula de Deus e, portanto, sempre estamos vinculados com Deus. Sempre, eternamente, a cada momento, a cada instante. Estamos sempre vinculados com Ele, mas, ao mesmo tempo, temos uma independência. Ou uma individualidade, melhor dizer, individualidade. Mas do que independência é individualidade. Então, nós somos essa partícula de consciência, só que a consciência é diferente da matéria. E a consciência, ela pode, digamos, tem um verso nos Vedas também que fala que essa consciência suprema, absoluta, decidiu se tornar muitos. Então, decidiu que muitos, então, pequenas partículas de consciência surgem dele e somos nós, almas espirituais, cada um com uma individualidade e cada um de nós sendo uma energia específica da Suprema Personalidade de Deus para satisfazer um desejo específico da Suprema Personalidade de Deus, que é um desejo sempre cheio de bem-aventurança. Então, somos partículas de consciência. Então, a consciência é o que importa. Esse ser consciente é o que importa. Bhagavat Seva, servir a Bhagavan, é sua característica eterna e natural. Por quê? Pelo fato de nós estarmos sempre vinculados a Bhagavat. Bhagavan é a suprema personalidade de Deus, ou essa consciência absoluta, ou essa verdade suprema. Então, pelo fato de nós estarmos sempre vinculados e pelo fato de nós termos surgido precisamente da sua própria energia e nós termos surgido com um propósito, que é servir. Essa é a nossa forma natural de ser. Servir a suprema personalidade de Deus, porque essa é a fonte da nossa felicidade. Só que enquanto nós estamos com consciência material, quer dizer, nós estamos pensando que nós estamos separados de Deus e que eu estou aqui servindo o meu propósito egoísta. E dessa forma nós tentamos ser felizes no mundo material. Então, aí que vem essa diferenciação. Então, existem dois tipos de jivas. Uma é as mukta divas, ou as almas libertas, e a outra é as bada divas, ou as almas condicionadas. Então, as almas liberadas são aquelas almas que compreenderam perfeitamente que elas são uma partícula da Suprema Personalidade de Deus e elas compreendem perfeitamente o porquê da sua existência. O porquê da sua existência quer dizer, a minha relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus é fazer este tipo de serviço específico. E essas almas que já estão completamente situadas na sua posição eterna, elas não precisam vir para o mundo material, porque elas não têm consciência material, elas não pensam que elas estão separadas e não estão procurando satisfazer o seu desejo egoísta, diferente das almas condicionadas, badadivas, que elas estão esquecidas da sua relação com Deus. Ou seja, a gente está esquecido completamente que nós somos uma partícula de Deus e que nós temos um propósito específico de existência, que temos uma forma específica, que temos uma atividade específica que nós realizamos, então nós estamos procurando a nossa felicidade. Então nós estamos procurando a felicidade através de servir de forma egoísta os nossos desejos. E é isso que não traz felicidade. Então por isso que a gente procura e não consegue felicidade. Então tem uma pergunta aqui: servir as pessoas agrada a Deus? Existem muitas formas de servir, certo? E tudo depende da perspectiva, de como a gente serve, porque como a gente vai aprender ao longo do Bhagavad Gita, normalmente a gente está focado no corpo, então a gente acaba procurando o bem-estar do corpo. E a gente não, por falta de conhecimento, a gente não compreende que o ser é o Atma, né? A alma espiritual. Então, a gente normalmente, por exemplo, há níveis de ajuda, né? Então, alguém pode ajudar dando comida. Alguém está com fome, eu dou comida. Claro que isso deve ser feito. Se alguém está com fome, eu devo dar comida. É um princípio humanitário
básico, né? E obviamente somos seres humanos e Krishna se agrada que a gente se comporte como um ser humano. Mas isso não resolve o problema dessa pessoa completamente, porque essa pessoa só vai parar de sofrer realmente quando ela compreender que é uma alma espiritual e ela compreender a sua relação eterna com a sua personalidade de Deus. Então, uma pessoa rica pode não estar necessitando de comida, mesmo assim está sofrendo também. Então, o nível de ajuda mais elevado e mais importante é dar conhecimento acerca da alma. Então, isso vai acabar realmente com o sofrimento. O Srila Prabhupada, ele colocou um exemplo muito legal, ele fala, é, sei lá, alguém, por exemplo, vai no médico porque tem uma doença de transmissão sexual. Sei lá, ficou com herpes ou com AIDS, ou alguma doença de transmissão sexual. Então, vai no médico e o médico receita um certo tipo de remédio. Então, essa pessoa tem que se abster da vida sexual por um tempo e até ficar curado. Só que essa pessoa ainda vai ter o desejo de uma vida sexual promíscua, que foi a causa da sua doença. E aí, essa pessoa finalmente, quando se cura, vai voltar a realizar o mesmo tipo de atividades que causaram sofrimento antes para ela. Por quê? Porque ela ainda não tem um conhecimento superior de falar, nossa, mas é que se essa atividade me causa sofrimento, então tem alguma coisa que eu preciso resolver e saber qual é a forma correta, como que realmente eu tenho que ter vida sexual ou não, para saber como realmente me curar e não cair de novo na doença. Então, a gente pode ajudar as pessoas sim, com caridade, a gente pode ser uma pessoa caridosa, mas a pessoa vai continuar sofrendo, entende? Você pode dar comida para a pessoa, mas amanhã a pessoa vai estar com fome de novo. E você pode dar comida, mas ela vai estar com fome de novo. E claro, se a gente pode dar comida, a gente tem que dar comida, isso é uma obrigação. Mas o importante é essa pessoa é chegar à causa do problema. Então, é como curar a doença de raiz. Então, a causa do problema é uma causa espiritual? Sim, porque também devido a que essa pessoa realiza atividades pecaminosas, a que essa pessoa realizou no passado, ou na sua vida passada, atividades pecaminosas que levaram ela a ter esse tipo de reação karmática. Então, o mais importante é ajudar essa pessoa a ter o conhecimento para ela não cometer novamente esse tipo de atividades e saber como atuar neste mundo para ela poder se purificar e chegar a um nível em que ela possa não só ter bem-estar material, quanto espiritual, possa alcançar verdadeiramente felicidade. Qual a melhor forma de servir a Bhagavan? A melhor forma de a gente se aproximar dos devotos de Bhagavan, tentar conhecer Bhagavan, ouvir acerca da Suprema Personalidade de Deus e se aproximar de pessoas que também querem ouvir acerca da Suprema Personalidade de Deus. Isso, obviamente, também implica se aproximar de um mestre espiritual, que, em últimas, é um devoto de Bhagavan. E tudo isso vai nos dar muita clareza acerca de qual é a forma como nós podemos servir Bhagavan, porque cada um de nós é diferente e cada um de nós tem um serviço particular, específico, que pode oferecer a Suprema Personalidade de Deus. Então, é tipo, George Harrison, por exemplo, dos Beatles, ele se aproximou de Srila Prabhupada e ele quis que Srila Prabhupada fosse seu mestre espiritual, né? Imagina, ele era super famoso e aí ele Srila Prabhupada não falou para ele, renuncia a todo e vem, larga tudo e vai morar num mosteiro na Índia. Não, ele falou, você é muito famoso, você pode fazer o nome de Krishna famoso, esse é o seu serviço. Então, ele fez músicas falando de Krishna, né, como aquela conhecida de Oh, my Lord, my sweet Lord, né, que ele canta o Mahamantra. Então, muitas das pessoas nos anos 60, bom, na época dos Beatles, o meu próprio mestre espiritual, ele, a primeira vez na sua vida que ele escutou o nome de Krishna foi cantado por George Harrison. Então ele fez um super serviço, porque essa era a condição dele, porque esse era o serviço dele, porque por ele estar em contato com um grande devoto de Krishna, como era Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami, ele teve a clareza de esse é um serviço que eu posso fazer. Então ele não teve que renunciar a outra coisa, mas ele esteve em companhia de pessoas que são buscadoras da verdade. Ele mesmo era um buscador sincero e por isso ele teve
o encontro com seu mestre espiritual, e dessa forma ele podia saber que serviço ele podia oferecer, né? Obviamente, nós não somos famosos, a gente serve da forma que a gente pode, mas quer dizer que para Krishna é mais importante o serviço de Josh Harrison do que de outra pessoa? Não, porque cada um tem um serviço específico, que ele corresponde de acordo com a sua circunstância, de acordo com a sua capacidade, e conforme a gente vai se purificando, o nosso serviço vai ficando mais específico ainda, que é precisamente cada alma tem um serviço eterno à suprema personalidade de Deus no mundo espiritual, e às vezes esse serviço é fazer uma preparação específica, deliciosa para Krishna, ou recolher um tipo de flor para fazer uma guirlanda. Então, o serviço vai se especificando cada vez mais, de acordo com a natureza de cada um. Então, bom, até aí está tudo certo? Meu Deus, a minha ideia era que a gente chegasse até o verso 30 e a gente não vai chegar, não. Então, bom, as almas condicionadas são cobertas por dois tipos de corpos. Ou seja, as almas que têm é, essa mentalidade é, material, né? Essa mentalidade de separação da suprema personalidade de Deus, então a gente acaba se envolvendo em um certo tipo de mundo que funciona com essa mentalidade. Então nós estamos de acordo com a nossa mentalidade em um planeta específico onde se vive de um jeito específico. E nós estamos cobertos por dois tipos de corpo, o corpo sutil e o corpo denso. Então, o corpo sutil, ele está composto pela mente, pela inteligência e pelo falso ego. E o corpo denso é o corpo que está formado pelos cinco elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Então, o corpo denso é esse daqui, né, que está composto músculo, sangue, ossos, mas em últimas, se houver os átomos, analisar os átomos, isso tudo está composto de cinco elementos: de água, de terra, de fogo, de ar e de éter. A única forma de dissolver esses dois tipos de corpo é através de Bhagavan Bhakti, ou seja, o serviço a Bhagavan. Identificar o eu com os corpos denso e sutil é ignorância e causa de lamentação. Então, essa é a verdadeira fonte do nosso sofrimento. Nós sofremos, na verdade, porque nós estamos identificando o ser com o corpo, seja com o corpo físico denso ou com o corpo sutil, ou seja, com a mente, certo? Os ignorantes acham que o corpo denso, habitado pelo Atma, é mãe, pai, irmão, parente. Quando a alma abandona aquele corpo, eles caem em lamentação, julgando que sua mãe, pai, irmão ou parente morreram. Então, nesse momento, essa é a mentalidade com que Arjuna está. Arjuna está se lamentando porque os seus parentes vão ter que morrer. Então, ele está se lamentando em função do corpo. Então, por isso que essa conversa entre Krishna e Arjuna é tão importante para nós, porque nós pensamos dessa forma. Nós vemos o mundo em função do corpo. Então, nós amamos aquelas pessoas que têm uma relação comigo neste corpo específico. Então, os nossos filhos são muito mais queridos para nós do que qualquer pessoa na rua. Óbvio que isso é natural, pela convivência que a gente tem, pelo cuidado que a gente tem com os filhos, porque a gente viu eles crescerem e tudo mais. Porém, se a gente tivesse uma sabedoria mais profunda, a gente conseguiria entender que o ser, que essa pessoa que está cruzando na rua, talvez foi um filho meu numa outra vida, por exemplo, né? E que a gente nem sabe. Então, hoje pode ser um cara chato que, nossa, olha esse cara chato que me fechou no trânsito, né? Mas a gente não entende que nossas relações são mais profundas do que o corpo, e de que o ser é mais importante do que o corpo, né? Tem uma passagem quando Jesus está em um lugar e que alguém fala para ele, né? A sua mãe e os seus irmãos chegaram, né? E ele fala: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Esses daqui são os meus irmãos. Então ele está falando porque ele estava além dessa visão corporal. E ele estava dando uma lição também, né? Não é que ele não se importasse com Maria ou com aquelas pessoas relacionadas também com seu nascimento, mas ele estava dando a lição de que não, realmente não, o que importa não é o relacionamento a partir do corpo,
Esse é o nível de relacionamento, mas existe outro nível. Então, ele fala, quando a gente se identifica com o corpo, então nós pensamos que aquela pessoa morre. Então, se o corpo morre, nós pensamos, aquela pessoa morreu. Então, quando alguém se lamenta pela morte de um ser querido, qual que é o objeto do seu amor? O corpo ou a alma? Se a gente entende, como vamos ver nos próximos versos, que a alma nunca morre, então a gente não deveria se lamentar. E se a gente entende que a alma nunca morre, a gente deveria sempre procurar o bem-estar da alma. Que o que traz bem-estar para a alma não é ter uma camisa nova, não é ter um sapato novo, não é ter um programa de TV novo, não. O que realmente traz satisfação para a alma é se conectar com sua essência, com quem ela realmente é. E não com quem a mente é, que essa é uma diferença muito importante, porque nós nos identificamos também com o corpo sutil, que são as características da nossa personalidade hoje. Mas essas características mudam de um corpo para outro, a gente vai mudando. Agora, eu não sou exatamente a mesma pessoa que eu era antes, 20 anos atrás, porque a nossa mente vai mudando. Então, a gente, conforme a nossa associação, conforme as nossas companhias, a nossa mentalidade muda. Então, eu posso ter sido uma pessoa muito generosa, mas hoje ser uma pessoa muito egoísta, muito mesquinha, porque eu acabei me relacionando com pessoas muito mesquinhas, por exemplo. Então, eu não posso dizer que eu sou essa pessoa generosa, mas, ou que eu sou essa pessoa mesquinha, porque eu também posso me tornar uma pessoa generosa novamente. Então, essas características da mente também não são o eu, mas nós estamos completamente identificados com a mente e com o corpo dentro. Então, por isso que o Bhagavad Gita vai elucidar, vai nos dar o conhecimento para que a gente possa diferenciar a alma do corpo, tanto sutil quanto físico, e compreender quem nós realmente somos. Então, isso é muito importante. Então, bom, eu queria chegar até o verso 30 e a gente está no verso 12. Mas aqui é muita informação, muito importante. Como começar, e é o mestre espiritual que nos dá a direção. Como começar? Eu não entendi. É o mestre espiritual que nos dá a direção. O mestre espiritual, ele é uma manifestação de Krishna nas nossas vidas. Então, Krishna vai nos dar a direção. Só que ele atua através de seus devotos. Mas ele vai nos dar também a direção se nós queremos saber a direção. Porque o mestre espiritual pode nos dizer muitas coisas, mas eu tenho que estar disposto a saber se eu realmente vou fazer isso ou não. Então, na verdade, e também eu tenho que decidir o que que eu quero. E o mestre espiritual vai nos ajudar a saber se aquilo é o melhor para mim ou não. Se é isso que realmente vai me ajudar ou não. Mas eu tenho que também saber o que que eu quero. E se o que eu quero é avançar espiritualmente, então o mestre espiritual vai nos ajudar muito. Mas eu tenho que estar disposto, eu tenho que ser sincero. Ao... Bom, é isso. Basicamente, a sinceridade com que eu estou procurando vai trazer para nós as respostas. Krishna vai nos dar as respostas. E o mestre espiritual está aí para nos ajudar a entender melhor o que Krishna está querendo nos dizer. Mas nós temos que ter, tipo, a ideia de o que que eu quero, para onde que eu quero ir e ter o desejo sincero de encontrar essas respostas. Se Krishna vai se manifestar através dos seus devotos. Bom, eu acho que deu horário. Lamentavelmente, a gente não conseguiu avançar mais do que até o verso 12, mas como esse capítulo é tão importante e tem uma informação tão fundamental para a nossa compreensão espiritual, então eu não quero correr com ele. Então, a gente vai devagar. O nosso próximo encontro é dia 19, daqui a 15 dias. Então, estamos, estamos por aqui. Alguém tem alguma outra pergunta ou comentário? Quem dá mais? Quem dá mais? Bom,
Então é isso. Acho que a gente deixa por aqui, né? Porque já é 10 para as 9, né? Tudo certo? Ainda faltam muitos versos. Bom, é isso. Acho que é isso. Então, tudo bem? Estão gostando? Então, beleza. Lembrem que a gente deixa o grupo aberto se vocês tiverem perguntas, pensando sobre esse tema, vocês acabam tendo alguma pergunta, então vocês podem mais um pouco. Faltam 10 minutos. Vocês querem? A gente pode fazer até as 9. Eu não sei como está todo mundo. Me dá um joinha aí para eu saber. Estão cansados? A irmã já está cansada. Fala aí. Fazemos mais até as 9 ou não? Acho que são meio cansadinhos, né? Gente, me responda no chat. 5, 4, 3. Bom, Vai? vai? Então vamos. A Rosane deu um joinha por aí, o Roberto só apareceu, mas não falou. Então, tá, mais um versinho para a gente não ficar com a vontade, tá bom? Então, esse é o verso 12, muito importante. Krishna fala: não houve jamais um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos estes reis, nem no futuro nenhum de nós deixará de existir. Esse verso é muito importante. Então, vamos ver por que ele é tão importante. Então, para começar, ele está falando acerca da individualidade eterna da alma. Então, existe a pergunta: o que acontece depois da morte? Depois da morte, será que eu vou continuar sendo um ser individual, com consciência individual? Ou será que o meu ser vai se fundir em uma massa de consciência e eu vou perder a minha consciência individual? O que acontece depois da morte? Nesse verso, o Krishna deixa muito claro que nenhum de nós deixará de existir. Ou seja, a individualidade, a consciência, a nossa consciência individual vai permanecer. Nós não vamos perder a nossa consciência. Por isso é que a morte, em últimas, não existe, porque ela só existe para o corpo. Mas a consciência continua. Existem muitos casos, por exemplo, de pessoas que têm experiências próximas da morte. Se vocês procuram no YouTube, tem séries no Netflix, tem tudo de pessoas que tiveram experiências próximas à morte. Então, pessoas que estão, por exemplo, numa sala cirúrgica e elas conseguem ver todo de cima. E elas veem o seu corpo sendo operado e não sei o que, elas conseguem ouvir o que os médicos estão falando. E quando voltam, que elas voltam desse estado tipo de morte, elas relatam o que elas viram e acontece que era exatamente assim. Então a gente percebe que a consciência ela não está limitada pelo corpo, ela é além do corpo. E essa consciência vai permanecer mesmo se o corpo morrer. Então, isso que Krishna está aqui explicando para Arjuna, que a consciência permanece. Então, esse verso é uma prova clara de nossa individualidade eterna, experiência de quase morte, é isso mesmo. Ainda que todos os seres vivos são parte da energia marginal de Krishna, possuem personalidade individual eterna. Eu não vou deixar de ser eu, mesmo depois de morrer, mesmo quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou continuar sendo eu. Só que eu vou ser o meu eu aperfeiçoado, com todas as boas qualidades maravilhosas que me pertencem e que neste momento estão opacadas por essa consciência material. Mas eu vou ser a melhor versão de mim, o meu eu perfeito vai se manifestar no mundo espiritual e eu vou continuar tendo consciência de mim e experimentando um mundo espiritual que é cheio de bem-aventurança. E isso a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Tanto nos diferentes nascimentos, como depois de alcançar a perfeição total, a alma continua a ser individual e pessoal.
Neste verso, Krishna responde essa pergunta: a alma continua sendo individual e pessoal. Se individualidade não fosse um fato, então Krishna não a teria enfatizado tanto, até mesmo em relação ao futuro. Então ele fala: esses reis já existiram antes, quer dizer, antes deles terem esse corpo atual de reis, eles já existiam. Ele está falando para nós, antes de você ter esse corpo de Roseni, de Alexandra, de Irma, de Marinês, de Roberto, de Ricardo, etc., você já existiu. Você já existia muito antes desse corpo. E você, no futuro, quando você deixar este corpo, vai continuar a existir. Então, esse tema é muito importante, é uma declaração muito importante. A respeito disso, tem um verso do Katha Upanishad, que é um verso que diz que há um eterno supremo entre todos os seres eternos. Ou seja, nós somos os seres eternos. Nós, como seres, almas individuais, somos eternos. Mas existe um ser eterno supremo, então existem dois seres eternos. Um é o eterno supremo, que é a suprema personalidade de Deus, e outro somos nós, os eternos diminutos, por assim dizer, que é a alma espiritual, somos cada um de nós, mas ambos somos eternos. E existe uma consciência suprema entre todos os seres conscientes. Então, esse tema da consciência, Krishna vai aprofundar mais nele em capítulos posteriores. Mas, como eu falei, é muito importante o tema da consciência. E existe um ser consciente supremo, que é consciente de tudo e dele mesmo. E nós somos pequenos seres conscientes, conscientes de nós e do nosso campo de consciência. Certo? Então, apesar de que esse ser supremo consciente e eterno é ele que satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Então, nós todos somos diminutas partículas de consciência que surgimos a partir dessa consciência suprema, suprema personalidade de Deus, mas ele está sempre satisfazendo os nossos desejos. Como consciências individuais, nós desejamos. E ele cria um mundo material para satisfazer o nosso desejo de sermos o centro. Então, Krishna cria a imensa variedade de mundos que existe para satisfazer o nosso desejo. Como assim? Não é genérico satisfazer todos os desejos? Eu não entendi a pergunta. Desejos egóicos? Krishna satisfaz todos os nossos desejos. Até mesmo os nossos desejos egoístas. Sim. Mas ele fica muito satisfeito quando nós desejamos satisfazer ele. É como numa relação de amor. Nós podemos estar num relacionamento em que o nosso parceiro, nosso esposo, esposa, está sempre querendo satisfazer os nossos desejos. E a gente se sente muito feliz com isso, certo? Mas essa pessoa pode se sentir muito feliz satisfazendo os nossos desejos, mas ela se vai sentir também muito feliz de ver que nós queremos satisfazer os desejos dessa pessoa, entende? Então, isso gera um relacionamento de amor. Então, a Irma está sempre querendo satisfazer os desejos do Pedro, o Pedro está sempre querendo satisfazer a Irma, né? Então, a Roseni está querendo sempre satisfazer os desejos da sua filha quer satisfazer a mãe, isso gera um relacionamento de amor. E Krishna, ele é uma pessoa muito aberta e sim, ele satisfaz os nossos desejos, mesmo se os nossos desejos é como assim, é um assunto muito complexo porque aí entra o tema da liberdade. Então, se Krishna não satisfazesse os nossos desejos, ele nos forçaria a amá-lo? E se nós desejamos não amá-lo e que desejamos simplesmente fazer coisas que, obviamente, o que mais felicidade vai nos dar é amar a Krishna, amar a Deus, amar a suprema personalidade de Deus, porque nós estamos vinculadas com Ele. O que mais satisfaz a mão é quando ela dá comida para o estômago. Mas a mão pode querer dizer, não, eu não vou dar comida para o estômago. Eu vou simplesmente esfregar a comida em mim mesma, porque é isso que eu quero. Então, a pessoa fala, digamos, como Krishna, né, ou a Suprema Personalidade de Deus, nessa posição como o Pai Supremo, por assim dizer, vai falar, tá bom,
Então faça. Uma hora você vai perceber que está fraco, porque o que vai te fortalecer é se você colocar a comida na boca. Não adianta, porque você não pode absorver essa comida. Então, Krishna satisfaz os nossos desejos, sim, mas com a ideia de que quando a gente satisfaz os nossos desejos, a gente vai finalmente perceber, isso não me dá felicidade. Então, a nossa busca por Krishna vai se intensificar. A nossa busca por compreender quem é o verdadeiro ser vai se intensificar. Então, quando a mãe compreende que por mais que ela se esfregue comida nela, ela não vai estar alimentada, nutrida e fortalecida, quando ela entende que o melhor que ela pode fazer é colocar a comida na boca e que isso vai deixar ela feliz, então ela vai com muita mais satisfação colocar comida na boca. Ela vai ficar mais feliz. Então, o nosso amor por Krishna é como, claro, é como também uma coisa que tudo isso que a gente está vivendo aqui também é comparado a um sono. Então, é como Krishna cria este mundo ilusório, porque ele é o mágico supremo. Obviamente que isto é real, nós estamos vivenciando isso, mas em um certo nível não é real, porque não afeta a alma, como a gente vai ver nos próximos versos. Isso não afeta realmente a alma. O corpo morre, a gente sofre porque o corpo morreu, mas na verdade a alma não morre. O corpo, como a gente vai ver aqui nos próximos versos, é só uma vestimenta, mais nada. Então a gente está sofrendo porque nós estamos identificados com esse filme que estamos aqui assistindo, esse filme 3D ou 4D que estamos aqui assistindo, né? Mas, em última, isso não afeta a alma. Mas sim, se nós quisermos não esquecer de Krishna, ele vai permitir que nós nos esqueçamos de Krishna. Se nós queremos ser grandes demônios, ele permite sim. Mas uma hora nós percebemos, né? E o mundo rola, 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 até que uma hora a gente perceba. Mas também o mundo material é só uma parte da criação na qual a gente está vivenciando essa experiência material, até que uma hora a gente compreenda, não, eu não sou esse corpo, eu sou algo além e eu não quero mais estar aqui. Mas se ele nos dá a liberdade. E é a partir dessa liberdade que pode existir o amor. Complexo, né? Mas se não existisse liverdade, como que Krishna poderia se satisfazer com o amor de alguém que está sendo forçado a amá-lo? E não com o amor de alguém que livremente está querendo procurar por ele. Então, é isso. É complexo, né? Bom, então, é que é muita coisa, é muita informação, né? A gente falou que existem os dois supremos, vamos ver que hora que é. É, a alma individual e a alma suprema que existem eternamente. Antes do corpo, a tua alma já existia. O corpo sutil é adquirido quando a alma se esquece de Bhagavan, mas é destruído quando a alma se lembra dele. E é isso. Então, agora ele vai falar acerca da reencarnação. Se vocês quiserem saber mais acerca da reencarnação, acerca de como a alma passa de um corpo para outro, cenas do próximo capítulo. Tá bom? Haribo. Tem mais alguma pergunta? Tá muito bom. Esse capítulo é muito interessante, mas também é uma sobrecarga de informação, né? Então, vamos por partes. Haribo, amei, que bom. Eu também amei estar aqui com vocês. Então, a gente se vê dia 19, quinta-feira, dia 19. Pode falar, Alexandre. Ligou o microfone por ela. Ah, não, foi sem querer. Muito obrigada. Ah, tá bom. Haribo, Ale. Haribo. Haribo. Então é isso, a gente se vê, então, dia 19, então, para finalizar, a gente vai cantar o Mahamantra Hare Krishna, quem quiser cantar junto pode se unir. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Patita Pavana Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Haribo. Até dia 19. Se tiverem perguntas, mandem as suas perguntas, que no dia 19 a gente começa por aí, por responder as perguntas, tá bom? Haribo. Haribol. Radhe Radhe. Radhe, boa noite. Haribo, boa noite para vocês. Haribo. Boa noite para todos. Haribo. Beijo. Haribo. Elegante, hein? Estava trabalhando. Haribo, bonitinho. Haribo, um Haribo. abraço. Você está no Brasil já ou não? Tá. Não, só volto dia 26. Ai, que gostoso. Bom passeio aí para você, viu? Haribo, obrigada, um abraço. Haribo.